Então, vamos entender aqui no Brasil como surgiu o IPHAN, que antes se chamava SFAM, né, que era a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que foi uma empreitada inclusive do Mário de Andrade, né, hoje em dia é o IPHAN. Mas aí, lá em 1937, o que o SFAM falava sobre patrimônio? Primeira legislação patrimonial do Brasil, né, o Decreto-Lei número 25, lá de 1937, o que é o patrimônio histórico e artístico? O artigo 1º falava o seguinte: constitui o patrimônio histórico e artístico nacional conjunto de bens móveis e imóveis existente no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Por esse artigo a gente já vê que a gente só está falando de patrimônio material, né? Quando a gente fala de bem móveis e imóveis, a gente está falando do patrimônio em sua materialidade. E o valor excepcional? Quem é que dita, quem é que julga o que é algo com valor excepcional? Lembra que eu falei que tem a ver com as relações de poder? Vou citar aqui o professor Emmanuel Aguirre falando uma coisa bem interessante. Vamos lá? O professor Emmanuel Aguirre diz, abre aspas, as noções de beleza e qualidade ou de rigor histórico têm sido e são mecanismos muito eficientes para a segregação cultural, para a manutenção da hegemonia de uns modos de cultura sobre outros, para o controle ideológico e inclusive para encobrir ações políticas ou econômicas de longo alcance. Fecha aspas. Então, essas noções de valor estético, valor excepcional, aquilo que eles julgavam ser importante para a memória coletiva, é um julgamento de valor a partir de quem detém o poder, né? A gente tem, por exemplo, o Bourdieu, Pierre Bourdieu, ele fala sobre o arbitrário cultural, né? Que é aquilo que a gente desde pequeno aprende como o que é belo, o que é culto, o que é arte, o que não é, o que é patrimônio, o que não é. Então o Emmanuel Aguirre, quando ele fala isso, ele fala existe sempre um poder envolvido aí. E essa ideia, essa noção de valor, né, esse julgamento de valor sobre o que é histórico, o que é estético, vai dar origem aos museus do século XVIII e XIX, que a gente aqui no Brasil herdou como uma instituição de preservação da memória e do patrimônio. Né? E a gente herdou esse patrimônio que alguém julgou que deveria ser rememorado. Vou contar um caso para vocês. Estava eu fazendo minha pesquisa ali no Museu do Ipiranga, quando eu fiz doutorado, eu fiz minha pesquisa de campo no Museu do Ipiranga e acompanhando uma escola que eu voltei para essa escola depois da visita, eles fizeram a visita, e quando deu uns 15 dias da visita no museu, eu fui lá conversar com esses alunos e eu propus uma experiência ali, uma ação que eles foram construir uma narrativa visual da história do Brasil com imagens, assim como eles viram no museu. Então eu peguei imagens de obras que tinham no museu, imagens de obras da mesma época do museu, peguei também outras imagens mais contemporâneas, partida de futebol, roda de capoeira, desfile de escola de samba, enfim, eles tinham que contar a história do Brasil, né, com essas imagens. E aí vários alunos usaram a capoeira para contar a história. E na hora que a gente foi conversar, como eles tinham ido na visita no Museu do Ipiranga, eu perguntei para as crianças, né, ali, 7ª, 8ª série, assim, eu perguntei se eles tinham visto capoeira no museu. E aí um deles deu uma resposta que é isso. Um deles virou, eu nunca vou esquecer, gente, vou ver 90 anos, eu não vou esquecer. Esse menino virou e falou assim, não, a gente não viu capoeira porque lá no museu estava o Dom Pedro.
É isso, é isso. Isso são as relações de poder. Mesmo hoje em dia, a capoeira sendo um patrimônio tombado, ela não está naquele espaço porque ela não foi pensada para estar naquele espaço, ou que, melhor, aquele espaço não foi pensado para abrigar essa manifestação da cultura e do patrimônio, tá? Por que isso? Porque ele é um espaço, e essa exposição especialmente, né, que a gente visitou, que é a exposição do chamado Eixo do Toné, né, que conta a história do Brasil a partir do ponto de vista paulista, ela é uma exposição do início do século XX. Então, alguma coisa mudou aí. E aí, curtiu? Se você quiser, deixa o seu comentário ou a sua dúvida aqui que a gente te responde. Obrigado e até a próxima. Um projeto realizado pela Polo Cultural Educação e Arte, produção Instituto Artium de Cultura, apoio Alelo.